desafio do Papo de Repórter desse fim de semana é tentar entender e tentar explicar para os nossos leitores o que é esse tal de blocão que está se formando na Assembleia Legislativa. Eu sei que o Carnaval já passou, né? Mas eu sei que também tem alguns blocos ainda que devem sair esse fim de semana, mas a ressaca do Carnaval continua então na Assembleia nessa segunda-feira com o tal do blocão. A Renata que acompanhou isso de perto, Renata, que fez a matéria sobre a formação do blocão, explica pra gente aí como é que está essa articulação, quem já está no blocão, quem não está no blocão, e explica melhor o que é o tal do blocão, qual que é a missão dele na Assembleia. Bom, são 11 deputados, né? Mais de um terço da Assembleia tá nesse grupo, né? Que é capitaneado, vamos dizer assim, pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que a gente já conhece, né, a postura dele, que é uma postura mais independente, mais crítica, de discutir um pouco mais, né, o que chega na Assembleia, os temas, né, que chegam na Assembleia. E segundo o próprio deputado, tem até outros deputados que querem entrar, né, além desses 11 que já estão no bloco. São deputados que a gente conhece, que tem um perfil um pouco mais articulador, que atua bem em bastidores, né? O próprio Teodorico Ferraz, presidente da Assembleia, o deputado Cacau Lorenzoni, que, né, na Assembleia ele pode ser até um pouco calado, mas ele também é um deputado que articula bastante. Marcelo Santos, Rafael Favato, da Vitória, que anda um pouco insatisfeito com o governo, diga-se de passagem. Marcos Bruno, que é outro que é calado na Assembleia, mas que também articula. Zé Esmeraldo, que está chegando, já mostrou a que veio. Quem mais? Bruno Lamas, Freitas, né, os dois do PSB. É isso, acho que é isso. Né? Sim. E o que esse blocão quer? Esse blocão quer tentar mostrar um pouco de musculatura política, ao meu entender. Quando os deputados falam em fortalecer a Assembleia, né, em fortalecer o Legislativo, eles estão tentando evitar o desgaste que eles sofrem de ter que assumir as coisas que o governo acaba mandando para lá, e os deputados aprovam e por aí vai, né? E não ficar com esse desgaste, porque depois quem vai para a rua e é cobrado são eles, né, e não o governo do Estado. Eu acho que a tal da PEC da obscuridade, que foi aprovada no ano passado, né, no final do ano passado, deve ter tido um peso bem relevante em relação a isso. Porque o próprio Enivaldo comentou que dos 92 projetos que em 2015 chegaram do governo, 85 foram aprovados, e ele justamente nesse ponto que a Renata colocou, que ele reclama muito da maneira como os projetos são aprovados, né? Meio que de qualquer jeito, muitos projetos ele fala que não são discutidos, enfim, que é uma coisa que a gente realmente, é um fato, né? Não dá nem para falar que é diferente. Agora, Neta, você acha que eles inclusive fizeram questão de frisar que o blocão ele não é oposição, mas como que você acha que o Palácio está interpretando essa formação desse bloco? Como que você acha que politicamente isso vai bater no Palácio? Como ele vai trabalhar com isso? Na verdade, eu acredito que qualquer forma de união fora das vontades do Palácio seja um problema para o governo. Só que a questão do blocão também vai muito do que a Assembleia de fato representa. A subserviência tem um peso muito grande para os deputados. O peso é perder a eleição. Ninguém quer perder a eleição. E no último ano, a gente acompanhou, no primeiro ano de legislatura, os deputados, no início do ano, o Paulo também não quis testar muito a casa, testar a governabilidade. Então foi indo, mas só que chegou em novembro, dezembro, ele chegou e mandou esse enxurrado de projetos. E um monte de casca de banana para cima dos deputados. Teve aquele projeto dos cartórios, a PEC da obscuridade, tudo isso foi para cima dos deputados. Os deputados vão rejeitar o projeto do governo? Claro que não. É só você pegar a estatística. Então não há uma grande preocupação para o Palácio. Por quê? 92 projetos enviados, 85 aprovados. E os 7 que não foram retirados de pauta. Eles não foram. Antes de ocorrer uma inédita reprovação de um projeto do governo, ele foi lá e retirou o projeto de pauta. Menos de 10%. É insignificante se a gente for pegar a conta. E a quantidade de indicações de deputados que não valem.
que chegam lá no governo, eles vão, para que isso? Então há essa necessidade da casa se afirmar. Aí uma coisa interessante, muito pode ter reparado, o Majés, que o deputado foi o destaque no ano passado, não está nesse blocão. É claro, porque ele já garantiu esse espaço dele. Agora esses outros deputados, a maioria deputados que a gente conhece, que sabe como aquilo funciona, estão sentindo esse vácuo de cadê o legislativo? Embora o Enivaldo também tenha o brilho dele, vamos dizer assim, e ele está no blocão, aliás, está puxando o blocão, porque tem legitimidade, aliás. Sim, né? aí ele quer puxar isso, porque o blocão é muito importante também, no sentido que é previsto no regimento interno na casa, porque a partir do momento que eles tratam, esses deputados vão se tratar como bloco, aquela questão da divisão partidária, da proporcionalidade acaba, e aí esse bloco passa a ganhar peso, inclusive em participação em comissões. Você tem para o próximo ano algumas CPIs que podem ser abertas, então tem muita coisa aí. Considerando que o blocão ele tem um caráter suprapartidário, Sim. Quer dizer, o que é muito importante, né, nessa questão. A gente viu que a saída do Rodrigo Coelho da Assembleia, ela já gerou uma confusão ali por causa da vaga, né, que foi aberta, né? Se podia Luiz Durão entrar no lugar dele ou não, né? Sim. Questão de ser suplente. Agora eu queria colocar uma outra questão para vocês com relação ao blocão. A gente tem que concordar que o blocão, as articulações, elas se intensificaram principalmente depois desse desgaste que houve entre o presidente da Assembleia, Teodorico Ferraço, e o governador Paulo Artung, né, que isso se tornou mais forte entre o final do ano e o começo deste ano, né? E aí a gente fica também pensando o quanto que o blocão também não é um plano B da casa, porque você tem, isso também é inegável, um desgaste do Ferraço, né? Isso todo mundo sabe, e talvez o blocão seja uma alternativa para já construindo um outro nome para substituir o Ferraço em 2017, embora o Enivaldo dos Anjos tenha batido o pé que não é isso está sendo discutido agora. Mas como que você vê isso? Você acha que o blocão pode viabilizar sim o nome, Renata? Eu acho que assim, neste momento, não há, como disse o Enivaldo, não há ambiente para se discutir isso. Não é o caso. E a questão da possibilidade de ter uma PEC para novamente reconduzir Teodorico Ferraço e tal, claro que eles não vão discutir isso agora, falta um ano ainda, né? Então vamos deixar isso um pouco mais para frente, embora já tenha essa movimentação nos bastidores para poder tentar emplacar o Teodorico Ferraço novamente. Agora, a gente tem que pensar o que levou Teodorico a chegar à presidência da Assembleia pela terceira vez? E seria a quarta, né? Se conseguisse essa aprovar. Terceira vez, eu já perdi as contas de Teodorico Ferraço está lá há tanto tempo. O primeiro foi tampão, 2012, então meio que não conta, mas né? Então, por que Teodorico foi reconduzido à presidência da Assembleia? Porque naquele momento os deputados, com o retorno do Artung ao Palácio Anchieta, os deputados queriam ter na presidência da Assembleia um nome que fosse capaz de mediar, né, com o executivo, mas não mediar de baixo para cima, né, que tivesse condição de dialogar com o governador sentado à mesa, né, numa relação horizontal. O que a gente percebe é que essa relação azedou, né? Por um lado, porque alguns deputados dizem que Teodorico Ferraço só vê o lado dele, né? Que Teodorico está lá para discutir as demandas dele e não da Assembleia. E por outro, porque o governo parece que também não reconhece mais essa legitimidade do Teodorico, né? O governador não tem mais essa relação, né, com o Teodorico que tinha antes, né? Então, a Assembleia, com a formação do blocão, pode-se discutir um outro nome, sim, mas aí eu te pergunto, quem poderia ser esse nome para substituir Teodorico Ferraço, né? À altura, vamos dizer assim. Agora, Neta, por outro lado, a gente ouviu muito falar aí essas últimas semanas que o Paulo estaria preparando o Rodrigo Coelho para voltar talvez mais para o final do ano, para exercer essa função de presidente da Assembleia. E aí há algumas reservas sobre isso. Tem gente que acha que
o Rodrigo é uma pessoa hoje que agrada, tal, mas não para ser presidente da casa. Como que você vê essa história do Rodrigo ser presidente da Assembleia? Isso é até engraçado. Tem muita gente, você é muito legal, mas você não é bom para tanto, né? E no caso do Rodrigo, ele é muito bem visto dentro do plenário, mas ele enfrenta as suas dificuldades ali. Apesar de ter esse perfil de conciliador, o presidente da casa necessariamente passa por uma figura que proteja os deputados. O Teodorico representava isso. Será que o Rodrigo vai oferecer essa proteção aos deputados? Porque aí você mora o grande ponto. O Ferraço, no início, ele protegia a casa porque ele oferecia uma ameaça ao Paulo. Hoje, de oferecer ameaça ao Paulo, hoje ele é alvo do Paulo. Ele se tornou alvo do governador e ele sabe disso. Há uma investida do governador para aniquilar o Ferraço. A gente já vem comentando isso, os sinais ali, essa disputa ali não é boa para ninguém. E quando o Ferraço coloca a casa como escudo, aí que a coisa se inverte. Os deputados pensam, opa, a gente colocou ele para proteger a gente, ele que está se protegendo, está usando a casa para se proteger. Então, isso também, essa discussão deve permear a escolha do próximo presidente. É claro, a questão de preparo, o Rodrigo passou pelo vestibulinho da casa, que é a Comissão de Justiça, como aconteceu com Elcio Álvares, os presidentes anteriores, beleza? São que conhecem bem a casa. Mas aí você chega no ponto, a questão política. E é muito difícil, porque o Paulo escolhe os presidentes a seu bel prazer. Então você teve um Rodrigo Chamon, que não era grande coisa, mas colocou ele lá, virou conselheiro com o Renato Casagrande. Uhum. E você olha que a casa hoje, de nomes, você tem um meio deserto de nomes, porque quem quer ser presidente da casa nunca vira presidente da casa. Você teve o Sérgio Borges, que sempre quis. Hoje o Marcelo Santos, então. Vai sobrar para quem? Mas assim, né, tem uma questão também que eu acho que preocupa muito os deputados, quando você fala assim, eu concordo com vocês, é difícil achar um nome hoje que possa dar essas garantias aos deputados. Porque eu acho que a pressão para se reeleger, a cada eleição está sendo maior, tem sido maior. Então você percebe, você tem mudanças de regras, essa eleição de agora vai mostrar como que vai funcionar algumas coisas que não foram testadas ainda. Por exemplo, o fim de financiamento de campanha privado, né? Então, eu acho que existe também, e a cada eleição passada, você vai ver dos deputados que ficaram de fora, e os que passaram apertado, na risca, preocupados se vão conseguir se reeleger de novo. Então tem essa preocupação e em querer mostrar que a casa não é, como você falou, não é submissa, não está de joelhos para o executivo, que tem personalidade, que está ali preocupada em defender os interesses da população, e que eu acho que talvez essa seja a grande missão do Blocão, né? Pensando já no processo eleitoral de 2016 e 2018. E eu acho que 2016 é esse teste, quer dizer, se o Blocão for realmente, se ele decolar, ele vai ser testado agora, né? Você não acha? Mas a gente tem que pensar numa coisa também. O próximo presidente da Assembleia, ele pode ser eleito por uma Assembleia diferente da que está hoje. Né? Porque a gente vai ter um processo eleitoral, que pode mudar bastante. Tem alguns deputados que vão disputar a eleição, pode, né, ter uma alteração no plenário, e mesmo os que não vão participar diretamente do pleito, eles podem sair derrotados ou vitoriosos, apoiando seus aliados nos municípios e saírem fortalecidos ou fragilizados desse processo. Então, quando chegar, né, lá em fevereiro de 2017, quando foi eleito o novo presidente da Assembleia, a mentalidade desses deputados pode estar diferente também. Então, não é claro que o Blocão ele pode preparar para esse momento, discutir esse momento, mas a gente tem que contar que a Assembleia, após outubro, ela vai ser uma outra Assembleia. Pode aparecer até um novo nome. Exatamente. Há uma última questão para vocês aqui colocarem as opiniões. Vocês acham que esse bloco vinga ou que o Palácio Anchieta vai conseguir desarmar esse bloco e não vai vingar, não vai para frente? É quase uma pergunta de $1 milhão. Eu espero que esse blocão vingue, porque a gente tinha uma expectativa muito, muito pequena em relação ao Legislativo. Então, talvez esse bloco dê uma alterada nisso e faça o Legislativo de fato funcionar, porque não é só a eleição, os deputados estão ali para legislar e fiscalizar o Executivo. Não fizeram nenhum, nem o outro esse ano.
Porque no ano passado. por uma questão regimental, eu acho que no mínimo tem que ter 6 deputados, né? Mas assim, 6 deputados já enfraquece, né? Porque hoje você tem mais que um terço, né? Comprometidos ali. Você acha, Renata, que ele vai para frente? Você está percebendo que esse pessoal que está, esses 11 que vão manter a... Parece que está tendo um assédio do Palácio Anchieta para poder desmobilizar, né? Mas quem está tendo esse assédio agora é o governador em exercício, né? Vamos dizer assim, o César Colnago e o líder do governo. Agora, a partir da semana que vem, né? O governador está aí... A coisa muda, né? Coisa muda de figura. Então, semana que vem você me pergunta. A pressão é diferente, né? Vamos confirmar. Semana que vem a gente vê avalia isso.